Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, essa aula destinada para a galera aí do sétimo ano. Vamos dar continuação à nossa aula e vamos falar um pouquinho hoje sobre o processo de industrialização do Brasil. Bom, para começar, o processo de industrialização do Brasil ele foi um processo tardio, né? O Brasil ele é considerado um país que tem uma industrialização tardia, né? E essa industrialização ela teve início, né, a partir dos anos 30. Até os anos 30, então, mais ou menos, o Brasil ele era considerado um país agrário, né? Um país que todo o seu produto era agrário, né? E o principal produto do Brasil era o café. E todos, né, todos os produtores, né, eles destinavam a esse cultivo, plantio do café. Só que em 1929, por aí, teve uma grande crise mundial, né, uma grande depressão, né, econômica. E essa crise, né, ela afetou também os cafeicultores, né? Por quê? Um dos fatores foi que esses produtores de café ganharam uma grande concorrência, né? Essa concorrência acabou que barateando todo, né, o café que foi produzido no Brasil. Então esse café começou a sobrar muito estoque de café e tudo mais. E com isso fez com que os donos do café, os barões do café, eles começaram a perder dinheiro, né? E começaram a procurar uma outra alternativa, né? A partir daí, juntamente também com novas atitudes governamentais, né? Essas atitudes governamentais, ela tende a favorecer esses cafeicultores, né? E esses cafeicultores começaram a investir, né, em outros meios, e aí que deu início à industrialização, né? O início da indústria de base. Essa indústria de base, ela começou, né, a partir dos anos 30, governo Getúlio Vargas, né, nessa época. E então começou basicamente ali Rio e São Paulo. Por que Rio e São Paulo? Porque eram as duas cidades onde tinha um grande fluxo ali já de pessoas devido ao plantio do café, né? Café e outros produtos, né? O açúcar também estava envolvido nessa. E agora, né, vou passar para vocês os 3 motivos que levaram a esse desenvolvimento da produção industrial no Brasil, tá? São 3 motivos. O primeiro é a industrialização tardia, né? Essa industrialização tardia, ela ocorreu 200 anos após o início da primeira revolução industrial, que foi na Inglaterra, no século XVIII, né? Então, estamos aí uns 200 anos atrasados com relação à primeira revolução industrial na Inglaterra, né? Então já começa por aí, né? Imagine só os materiais que recebemos aqui, que eu vou até falar um pouquinho mais para frente, obsoletos, né? Então já começamos com equipamentos atrasados aqui, né? Aquilo que não servia mais na Europa, né, veio a ser como algo novo aqui pra gente. E o segundo foi a substituição de importações. Produtos que eram importados começaram a ser fabricados aqui, made in Brasil. Então começaram a ser fabricados aqui no Brasil, e isso foi bem aceito, tá? Foi bem aceito pelo brasileiro, né? O povo começou a comprar esses produtos, começou a ter uma boa procura, né? Enfim, boa visibilidade dos produtos, por aí vai. E terceiro, a dependência de capital estrangeiro e tecnologia estrangeira,
como eu falei lá na industrialização tardia, no número 1, que diz dos equipamentos obsoletos, que não servem mais lá, passou a servir para cá. E então começamos, né, aqui no Brasil, a comprar ferramentas, equipamentos que lá já não serviam, já estavam em outro patamar, já estavam em outro tipo de equipamento mais moderno, mais sofisticados, e o que não serviam mais lá, né, comprávamos e utilizávamos essa ferramenta antiga, obsoleta, né? Então houve a necessidade então de importar máquinas e equipamentos vindo de outros países. Então houve essa dependência, né? Dependência de capital, né? Dependência de empresas também que começaram a vir para cá. Então a dependência de capital é isso. Empresas europeias, empresas americanas começaram a se instalar no Brasil e com isso começando a girar a economia, né? Então quais são as indústrias de base, né, que começamos a ter aqui? As siderúrgicas e as petroquímicas, né? Então essas eram as indústrias de base. Depois vieram outras indústrias, né? Então no início da industrialização ocorreu com maior intensidade, tá? Foi em São Paulo e no Rio de Janeiro, mais forte em São Paulo, tá? Que acabou impulsionando o crescimento da capital paulista, né? Que nos anos 70, por exemplo, o estado, né? O estado todo de São Paulo, ele representava 60% das indústrias do Brasil, ou seja, 60% das indústrias estavam localizadas, tá, no estado de São Paulo. E desses 60%, 75% estavam na grande capital, estavam na grande São Paulo, né? Depois, com o tempo, houve essa descentralização, tá? Que a gente vai falar um pouco adiante, mas já estou adiantando. Então, vai ter essa descentralização da capital, ou seja, empresas começam a sair da capital e começam a ir para outras regiões próximas ali, né? Então, começam a haver um desmembramento ali, né? Outro fator também que vem junto com toda essa industrialização do Brasil, tem também o processo migratório, tá? Que é o êxodo rural, que é a saída do povo, né? Que vivia no meio rural, lá na época da cafeicultura, do início da industrialização. Isso veio junto com o processo industrial, tá? Esse processo do êxodo rural veio se acentuando, né, com o avanço dos anos, né? Então, com o avanço também das indústrias, né, precisando de mão de obra. Então, a mão de obra que antes exercia na zona rural passou a ser empregada nas indústrias. Então, por isso que houve um grande aumento na parte urbana, né? Houve esse boom, né, esse avanço do meio urbano, né, também nas grandes capitais, tá? Então é isso. Alguma dúvida aí, vocês depois comentem aí, vão deixando pra gente. Como atividade, eu vou deixar na descrição aí também uma atividade sobre o que foi comentado hoje, tá bom? Aí a gente vai vendo no que é possível aí para estar ajudando. Tá ok, pessoal? Até mais então. Boa aula para vocês aí. Espero ter ajudado vocês aí dentro do possível aí nesse tempo, nesse período aí, tá? Logo logo estaremos de volta. Até mais, galera. Fique com Deus.